aquilo que agrada o seu coração, e não homens que falam segundo o coração de Deus. O resultado disso se chama apostasia, pessoas mornas espirituais, a qual Deus está enojado, pessoas que não falam contra o adultério, pessoas que não falam contra o pecado, pessoas que não advertem o pecador, igrejas cheias. Esse é o resultado. Esse é o resultado de alguém morno, de alguém que não prega o evangelho verdadeiro, congregações cheias e corações vazios, igrejas católicas cheias e corações orgulhosos e vazios de Deus, igrejas evangélicas cheias e pessoas avarentas e soberbas, vazias de Deus. Esse é o resultado. Esse é o resultado dos covardes que não abriram suas bocas e não advertiram, não pregaram a sã doutrina, mas pregaram o evangelho mentiroso de romarias, o evangelho mentiroso de campanhas, de votos em dinheiro. Esse é o resultado desastroso. Meninos da fé, imaturos espiritualmente, que não crescem espiritualmente, e por isso Jesus é chamado de menino Jesus todo ano, porque é assim que o povo trata Jesus, como verdadeiro menino, porque se mostram pessoas imaturas que agem como meninos, querendo um Deus menino também. E por isso Jesus, ele te adverte que você venha se arrepender e voltar ao seu primeiro amor, antes que ele venha sobre ti, e tarde demais será, porque quando ele vier sobre ti, ele vai vir com a sua vara de juízo. Quando ele vier sobre ti, ele vai trazer a sua sentença, ele vai trazer sobre você seu juízo, segundo aquilo que lhe convém, você vai receber diante de Deus. Agora, muito está enganado aqueles que acham que Deus vai te recompensar segundo as suas obras e não segundo a sua fidelidade. Errado e enganado está aqueles que estão acreditando que o céu vai ser alcançado segundo suas boas ações, segundo suas boas obras, e não segundo a tua fidelidade a Deus. Não se engane, amado. Não se deixe ser enganado. Não se iluda. Não se deixe ser seduzido à perdição. Mas se volta o seu coração a ouvir a instrução de Deus, a atentar o seu coração para a palavra de Deus, se volta ao primeiro amor, se volta ao arrependimento, porque o Senhor não vai ter misericórdia. A Bíblia fala que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser, mas também Deus não vai tomar por inocente ao culpado. O culpado Deus não vai tomar por inocente. Você conhece o Evangelho, como você vai ser inocente? Você conhece a palavra de Deus, como você vai ser inocente? Você conhece algumas coisas da Bíblia, isso já é o suficiente para que você não mais seja inocente. Porque a inocência do ser humano, ela se perde quando ele chega ao conhecimento do bem e do mal. A inocência do homem, ela foi perdida a partir do momento que Jesus pisou na terra e anunciou essas palavras. A inocência do mundo foi perdida a partir do momento em que essa palavra permanece na terra, sendo pregada, sendo ouvida. Já se perdeu a inocência. Se você descer ao pó, sepultura hoje, você vai ser julgado não como um inocente, mas como um ignorante que não se arrependeu. Você vai ser lançado no inferno por causa de sua ignorância de não se arrepender. Em Atos 17 diz, no versículo 30, que Deus, não tomando em conta o tempo da ignorância, Ele anuncia a todos e em todos os lugares que venham a se arrepender. Ou seja, o tempo da ignorância você tem que lançar fora, você tem que abandonar, você precisa se arrepender, você precisa, ou seja, mudar o destino, você precisa abandonar aquilo que está errado diante de Deus, você precisa abandonar aquilo que não está no contexto e nem no propósito da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento sem abandono não existe. Arrependimento sem abandono não existe. Outro dia, alguém veio dizer que assim Deus perdoa o adúltero. Aí eu pergunto, em qual sentido que Deus perdoa o adúltero? Ah, porque no tempo da ignorância casou, se descasou e agora converteu e Deus perdoou. Aí eu vou te fazer uma pergunta:
colocando aqui duas comparações. O homem que casou-se com outro homem, viveram uma vida de 10 a 15 anos juntos, e agora vem para Cristo. O que Deus ele vai fazer? Deus vai permitir que permaneça assim, ou a palavra de Deus vai dizer que se arrependa? A palavra de Deus ela é igual para o religioso e para o ímpio. Se Deus fala para o ímpio que ele se arrependa, ou seja, que ele abandona a prática, Deus também vai falar para o religioso que ele se arrependa. Levando em conta que Deus não constitui casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, levando em conta que Deus não une a carne do mesmo sexo, mas aqui levando em consideração que a ignorância, Deus ele manda que se arrependa. Ou seja, você era ignorante antes de conhecer, mas agora chegando ao conhecimento, Deus ordena que se arrependa. Então assim o homem que veio de uma vida de adultério e se converteu a Jesus, agora ele vai ter que abandonar o casamento de adultério, agora ele vai ter que abandonar aquele tempo de ignorância que ele viveu, aquele tempo de erro que ele viveu, para que ele possa estar no centro da vontade de Deus, para que ele possa viver segundo o coração de Deus, e não segundo o seu próprio coração, porque o Evangelho é renunciar a sua vontade para viver a vontade de Deus, é renunciar o seu querer, a sua própria vontade, para fazer a vontade daquele que veio em carne e ressuscitou após o terceiro dia. Então o Evangelho é uma barganha. A única barganha que Deus faz é essa, de trocar a sua vontade pela vontade de Deus, de trocar o seu próprio desejo pelo desejo de Deus. Agora, não se iluda que você vai dar tantos reais e Deus vai te dar tanto em volta. Isso não é o Evangelho de Jesus, isso é o Evangelho de ladrão. Não se iluda que você vai dar tanto e Deus vai te abençoar e vai te prosperar, porque você foi maravilhoso em dar os seus 10%, você foi tão honesto em tirar o 10ª porcentagem do seu lucro, e ainda assim fez uma campanha, deu tantos reais por amor à obra. Não se iluda, Deus não é Deus de barganha financeira, Deus não é gambireiro nem agiota. Se arrependa, Deus não vai ser levado naquele dia, meu irmão, ao tribunal diante de você e te tratar como um leigo. Não, Deus vai tratar cada um segundo a Bíblia diz. O culpado Deus não tomará por inocente, Deus não vai tomar o culpado por inocente. Por isso se trata de colocar a sua vida em ordem diante do Senhor. Se prepara e trata-se de endireitar os seus caminhos diante do Senhor, endireitar as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor, porque o tempo está se aproximando. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam de um coração obstinado, seriam de um coração orgulhoso, ou seja, não se arrependem de tanto orgulho que existe no coração. De tanto orgulho que existe no coração, o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, de tanto orgulho que existe no coração, estão caminhando como cegos, estão cegos de entendimento, estão caminhando para a ladeira abaixo do inferno e não estão conseguindo enxergar, estão caminhando em oposto ao centro da vontade de Deus, com passos largos para o inferno, prestes a cair no fogo do tormento, e não enxergam. Só que após a morte segue a juízo. A Bíblia fala que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Sabe o que é o juízo de Deus? Não sabem, porque dizem que Deus mudou. Esse não é o Deus do Novo Testamento mais não, irmão. Deus não é assim mais não, irmão. Então quer dizer que Jesus ele veio e ele mudou o pensamento de Deus, ou melhor, Jesus ele mudou a Deus? Não, meu irmão. Deus se manifesta no Antigo Testamento da mesma forma que ele se revela no Novo Testamento. Lá em Salmo Deus está irado, e a Bíblia fala lá em Salmo que Deus tem uma espada na sua mão, e se o homem não se arrepender, Deus vai afiar a sua espada, o seu arco ele está aparelhado. Em Romanos, na Nova Aliança, no capítulo 1, versículo 18, Deus também está irado. Do céu manifesta-se a ira de Deus contra todos aqueles que detêm a verdade.